Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal que é a Parashá Aharei Mot, que quer dizer após a morte, que está no livro Vaikra, capítulo 16, versículo 1 ao 17. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E Deus falou com Moisés, após a morte dos dois filhos de Arão por terem se aproximado indevidamente da santidade das santidades, dizendo: Fala a Arão teu irmão que não venha a qualquer hora na santidade das santidades atrás da cortina, diante da tampa que está sobre a arca, para que não morra, pois com uma nuvem aparecerei sobre a tampa. Ele deverá comparecer com um novilho para oferta de pecado e um carneiro para o holocausto. Deverá trajar a túnica sagrada de linho, calções de linho, cinto de linho e tiara de linho, que são vestimentas sagradas, e banhar-se-á nas águas antes de vesti-las. E tomará dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta de pecado e um carneiro para o holocausto. E Arão oferecerá o seu novilho e fará expiação por si e por sua casa. E colocará os 2 cabritos diante de Deus à entrada da tenda da reunião. E sorteará os cabritos, o qual será oferecido a Deus e qual irá para o deserto. Azazel. E Arão pegará o cabrito sobre o qual caiu a sorte de ser oferecido a Deus e o sacrificará como oferta de pecado, e o cabrito sobre o qual caiu a sorte de ir para o penhasco será deixado vivo diante de Deus para expiar, enviando-o ao deserto. E Arão degolará o novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa, e tomará o conteúdo do incensário de sobre o altar diante de Deus e encherá seus punhos com incenso e especiarias finas e os trará para dentro da cortina do Santo dos Santos. E colocará incenso sobre o fogo diante de Deus, e a nuvem do incenso cobrirá a tampa que está sobre o testemunho, e assim não morrerá. E pegará o sangue do novilho e o aspergirá com o dedo indicador, uma vez sobre o lado oriental da tampa e mais 7 vezes na frente da tampa. E degolará o cabrito de oferta de pecado, que é do povo, e trará o sangue para dentro do Santo dos Santos, e fará com esse sangue o mesmo que fez com o do novilho, aspergindo-o no lado oriental e na frente da tampa. E ele expiará a santidade pela contaminação dos filhos de Israel, pelos seus delitos e pecados, e fará o mesmo para com a tenda da reunião, e ninguém ficará na tenda da reunião, enquanto Arão estiver nela para fazer expiação na santidade até sua saída. E ele expiará por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, Torat emet, v'chai olam atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Os filhos de Arão morreram por não terem observado as condições exigidas para a entrada no setor de santidade das santidades do tabernáculo. Essas condições ainda não tinham sido divulgadas por Deus, daí a falha maior dos irmãos ter sido a afoiteza, que provocou o despreparo. É impossível ao ser humano perscrutar as atitudes de Deus, para termos certeza do que Ele quer. Temos que esperar que Ele nos indique como nos comportar. Qualquer suposição a esse respeito sem bases sólidas pode acarretar graves consequências. Uma nuvem representa proteção, a água, recursos pode manter a vida, discrição, mistério, enfim, diversas formas de manifestação são alguns dos atributos com os quais Deus quer que o homem o identifique. Deus proporciona ao homem redimir-se de seus pecados, mas, para tanto, ele deverá oferecer novilho. O novilho é um animal do qual se aproveita quase tudo. É um protótipo da riqueza material. Ao oferecê-lo, está se abrindo mão dos bens materiais em favor dos espirituais. O carneiro lembra o sacrifício de Isaque, simboliza a disposição da pessoa em que se sacrificar para fazer o bem.
deixando de lado as eventuais facilidades características da acomodação e em uma vida sem objetivos. As vestimentas simbolizam os relacionamentos da pessoa com a sociedade em que vive. Ao comparecer com vestimentas sagradas, a pessoa está se comprometendo a se relacionar com os outros conforme a vontade divina. As águas simbolizam o conhecimento. Banhar-se nas águas simboliza adquirir os conhecimentos necessários para cumprir os mandamentos divinos. A pessoa, antes de se relacionar com a sociedade, vestir as roupas, deve se informar como deve ser esse relacionamento à luz da vontade divina. O sacerdote espiava inicialmente os seus próprios pecados, para depois espiar pelos pecados de sua casa. Para poder fazer expiação por alguém, é preciso expiar os seus pecados antes. Não se deve julgar mal o próximo antes de julgar a si mesmo e verificar se não está cometendo o mesmo tipo de falha. Oferecer a Deus, que representa o bem, simboliza expiar pelo bem que não se fez. Mandar para o penhasco, que representa a baixeza, o mal, simboliza o mal que se praticou. Ambas as atitudes são erradas, mas são passíveis de expiação, desde que precedidas de arrependimento. A nuvem que tende a subir representa a ideia de evolução. O incenso representa algo que faz o ambiente agradável. A tampa que está sobre o testemunho representa a sabedoria das leis divinas. A pessoa para quem a ideia de evolução através do conhecimento, leis divinas, é agradável, não morrerá, isto é, terá uma vida construtiva proveitosa. O dedo indicador representa a orientação, o sangue representa a vida que levamos. O lado oriental é o lado onde nasce o sol, simbolizando o início do dia, isto é, de uma nova era. A tampa representa a sabedoria das leis divinas. Para expiar pelos seus pecados, iniciando uma nova era em sua vida, a pessoa deve aspergir o sangue com o dedo indicador na tampa, simbolizando orientar a vida em direção aos conhecimentos das leis divinas por 7 vezes, isto é, durante os 7 dias da semana. Ao representar o povo expiando os pecados deste, o sacerdote procede de modo análogo ao efetuado quando da expiação de seus próprios pecados. Quando representamos alguém diante de Deus para pleitear algo, devemos proceder da mesma maneira, como se nós estivéssemos pleiteando algo para nós mesmos. Por ser um lugar sagrado, a tenda da reunião devia ser purificada, demonstrando que um local pode ser impregnado por aspectos espirituais daqueles que lá vivem. Devemos ter cuidado em manter os locais em que vivemos o mais puro possível, colocando neles objetos sagrados e cuidando dos mesmos respeitosamente, estudando assuntos espirituais, etc. Arão, por ser o sumo sacerdote, era o único que tinha autorização para entrar na tenda da reunião e espiar pelo povo. É como um advogado que representa o réu e fala por ele, pois tem conhecimento de legislação que faltaram a este. Devemos deixar que pessoas mais habilitadas do que nós hajam em nosso nome. Primeiro a pessoa deve se aperfeiçoar a si própria, depois aos que a cercam, principalmente sua família, para só então pensar em consertar o mundo. Para refletir, tenha paciência e se informe bem antes de agir, principalmente se quiser atuar conforme a vontade divina. Saiba que deixar de fazer o bem por ser tão grave pode ser tão grave quanto fazer o mal. Abra mão de confortos materiais que são incompatíveis ou que atrapalham a realização de atividades espirituais. Saiba delegar atividades e responsabilidades a quem estiver mais bem preparado do que você, quando for necessário. Antes de tentar consertar o mundo, conserte a si mesmo e a sua família. Para exercitar, enumere 2 críticas que você faz contra a sociedade em que vive. Como estes fatores criticados funcionam na sua família? E como funcionam dentro de você mesmo? Deixe abaixo a sua resposta, compartilha conosco. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!